A gente continua falando de saúde. Vou te perguntar uma coisa. Você sabe o que é bruxismo? Esse hábito involuntário de ranger ou apertar os dentes atinge milhares de pessoas, principalmente durante o sono. E para falar mais sobre esse problema, agora eu vou conversar com um especialista em prótese e mestre em dor orofacial, que é o Mário Roberto Homem. Seja bem-vindo aqui com a gente, doutor. Bom dia, tudo bem? Dia, Obrigado tudo pelo bem? convite. Bom dia aos telespectadores, né? Isso, então, bruxismo não é novidade, não é uma coisa nova, uma doença nova, mas por que isso acontece, hein? É porque o bruxismo foi introduzido já tem muito tempo. Ele foi introduzido na odontologia em 1907, para você ter uma ideia. Em 1913, 2013, 2014, ele foi considerado uma alteração do sono. Então, ele não é uma alteração ou uma patologia odontológica. Olha, e muitas vezes o pessoal procura no dentista Porque a solução. a consequência do bruxismo é odontológica. Né? Pode ser na parte articular, pode ser na parte muscular ou até no desgaste do dente, que é o mais comum. Né? Então, isso é uma alteração que não é nova, porém, ela vem ficando cada vez mais constante, como você falou, por conta do fator comportamental. E incomoda muito, né? Incomoda muito. As pessoas têm dor ao acordar, faceta de desgaste nos seus dentes, fratura de restaurações, fratura de próteses, né? Restaurações que até são bem feitas, próteses bem feitas, mas a força muscular que o paciente exerce sobre essa musculatura, que pode chegar até 150 kg força, é muita força. Então, isso pode trazer prejuízos para a saúde de maneira irrestrita. Assim. Então, você pode ter vários problemas por conta dessa alteração. Essas são apenas algumas, então, das consequências. Como Sim. você falou, dor de cabeça, que aí pode desenvolver para um problema mais grave, doutor. É porque a dor na cabeça, né, é uma dor muito abrangente. Sim. Na realidade, o dentista tem a capacidade de intervir em algumas dores muscular por conta da mialgia, né, que é uma dor que frequentemente afeta os temporais, os músculos temporais e os músculos masseter da face. Todas as pessoas podem fazer esse teste ao apertar os seus dentes, colocar a mão no rosto ou na têmpora e ver quanto que esses músculos são ativados de forma, às vezes, voluntária ou involuntária. Né? O grande problema é esse, é porque o sistema autônomo voluntário funciona a todo momento. Nós precisamos mastigar, falar, né? E o sistema autônomo emocional também. O grande problema é quando há um desajuste desses dois sistemas, né? O que é voluntário passa a se tornar involuntário, né? E o emocional foge do controle por conta da vida estressante que nós vivemos hoje. Então, pode ter relação, ou melhor, tem relação com a questão emocional. Tem toda a relação. Toda a relação. Né? Então, o bruxismo é uma alteração central, né? Que acontece no sistema nervoso central. E as consequências são odontológicas. Às vezes, né? aquele dia estressante, você vai, de repente, ranger ainda mais os dentes à noite. Mais, porque hoje a classificação o bruxismo ele veio se aperfeiçoando em termos de estudos, e tudo deve ser muito baseado em evidências científicas. A gente não pode ficar na discussão do acho. Certo. Né? Então, o que acontece é que o bruxismo hoje ele tem classificações para isso. Então, existe o que a gente chama de bruxismo do sono e o bruxismo da vigília. São alterações diferentes. Né? O bruxismo do sono, como o nome está dizendo, acontece à noite, né? Durante algumas fases do sono, porque o sono ele tem subdivisões, então nós temos 4, 5 surtos de sono durante a noite, quer dizer, ele se divide em sono do tipo 1, 2, 3, 4 e o REM. O REM é o que a gente chama dos movimentos rápidos dos olhos. E por incrível que pareça, o relaxamento profundo do corpo, da musculatura, acontece no sono REM, onde só os olhos ficam com mobilidade. O resto do corpo está descansando. Porém, as pessoas podem ter surto de apertamento por um problema emocional, por um problema genético, por incrível que pareça, hoje está se estudando muito isso, né? Por alterações neuroquímicas também, e a pessoa passa a fazer força nos seus dentes de maneira involuntária. Então, o bruxismo do sono, ele é involuntário. Involuntário, claro. Agora, o de vigília, não. O de vigília, também associado ao sistema autônomo e ao motor, né, nós precisamos ter ação muscular. O grande problema é que quando essa ação muscular, por conta da presença do estresse, né, começa a ser repetitiva, as pessoas começam a apertar os seus dentes consciente, né, durante o dia.
Olha só. E aí a musculatura não tem como descansar. E aí aparecem os problemas dolorosos em ligamentos, músculos, articulações, dores de cabeça, que a gente chama de cefaleia tensional. E aí tem que buscar ajuda nesse sentido, E para analisar e estudar esse é o panorama de hoje. caso a caso, né? E qual que é o tratamento para isso? Você tem alguma medicação? A gente comentava daquele aparelhinho também que muita gente usa à noite. Isso seria o tratamento ideal para o bruxismo? As placas miorrelaxantes, que se dá o nome, né, pode ser... hoje todos os trabalhos científicos apontam para placas miorrelaxantes rígidas e não flexíveis, né, flexíveis em alguns pouquíssimos casos, para que o paciente use por um período muito curto, mas então as placas noturnas ou placas miorrelaxantes, placas de Michigan, tem vários nomes na literatura, placas inferiores, elas têm o propósito de quê? De fazer com que proteger o dente do bruxismo. Certo. Então as pessoas acham que a placa vai interagir no bruxismo, não vai. Não. Ela vai proteger o sistema, no caso o bruxismo, o dente, desculpa, né, da força deletéria que o bruxismo causa. Para não acabar estragando, que é o que acontece, Para né? não acabar Desgasta desgastando muito. seus dentes, quebrando as restaurações, causando problemas em prótese, em implantes, porque, como eu falei no início, a força muscular é muito grande. É muito forte, né? Muito obrigada pela sua presença aqui, por esclarecer essas dúvidas para a gente. E qualquer movimento diferente à noite, o pessoal deve procurar, sim, orientação para tratar isso, né? Porque tem tratamento. A gente só fala que as medicações têm que ser vistas com bastante cuidado, né? Apesar que existem no mercado, e que devem ser prescritas por profissionais competentes. Né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, bom dia a pra todos. você. Obrigado também.